Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é o Diácono Marcelo, boa tarde. Meus amados irmãos, eu quero deixar uma palavra para o nosso coração, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 13, que diz assim: Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao o orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, boas obras, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Versículo 13. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. Meus amados irmãos, aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo está falando para que o seu filho na fé, Timóteo, pudesse aprender e a passar a informação de como os homens e mulheres deviam se comportar através de uma vida de exemplo, que eles pudessem se manifestar diante das pessoas com bom testemunho, boas obras, sejam dedicados na ação do Espírito Santo, no mover da graça. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar ao seu filho Timóteo na fé a respeito de como as mulheres pudessem se manifestar diante da obra de Deus. Meus amados irmãos, às vezes você não quer usar uma roupa decente natural. Quando alguém automaticamente que está iniciando o ministério, que se converte ali e ele tem a primeira caminhada, o início da obra, essa pessoa ela está imatura ainda. Se ela ali começar a ir para a congregação, começar a caminhar com Cristo, e ela tiver pince na língua, se ela tiver brinco na orelha, se ela usar saia indecente, blusa indecente, alguma roupa que se mostra indecente, é porque essa pessoa ela está em início. Ela está com uma dimensão que ela veio, ela trouxe. Ela já tem uma vida que ela vive normal. Então, a partir do momento que ela começa a caminhar na presença de Deus, ela vai começar a ser tocada pelo Espírito Santo. E no tempo de Deus, essa pessoa ela vai começar a usar a roupa decente. É porque ela está numa dimensão. Ela não tem o conhecimento ainda de maturidade. Então, se ela usa ainda pince, se ela usa alguma roupa indecente, nós temos que ter paciência com essa pessoa. O apóstolo Paulo está mostrando aí uma doutrina, trazendo para dentro da igreja, para dentro da congregação, para a igreja ter o comportamento de viver de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui nós vamos ver que as mulheres, o ensinamento que ele passou a Timóteo, para que ele possa falar, que as mulheres pudessem não ter como prioridade os enfeites, ouro, cabelos bonitos, maquiagem, como pérola, ouro,
ali ter uma visão natural de grandeza, que elas não pudessem, né, ter o natural, né, a boniteza natural como prioridade, mas que ela pudesse viver de boas obras. A prioridade de Deus é as boas obras, e que ela também não ensinasse, não ficasse no lugar de um homem para ensinar. Por quê? Porque primeiro a Bíblia diz que nasceu Adão e depois Eva. Então, quando diz que a mulher não deve ensinar, é porque em Gênesis vai ver lá que automaticamente, né, no capítulo 2, versículo 18, que ela foi criada como auxiliadora, ela foi feita da costela do homem auxiliar, é tirar o homem do sufoco. Então, Deus, ele vai sempre olhar para o coração e as boas obras. Então, a partir do momento que a mulher ela começa a ficar na frente do homem para ensinar, é como se ela estivesse querendo ser o cabeça, e ela é auxiliadora. Ela tem que viver em silêncio. O silêncio quer dizer que ela tem que servir, esperar ali uma ação para ela se manifestar. Ela tem que ser aquela que vai ter, né, um respeito, né, pelo evangelho, honra a Deus. Auxiliar é aquele que vai ficar ali esperando, né, o líder automaticamente dá uma ordem. Ela tem que ficar em silêncio. Porque ainda que nos dias de hoje mulheres são consagradas como pastora, Deus não vai olhar para a mulher, ela está do lado do seu esposo como pastora. Ele vai olhar para ver se ela é auxiliadora. O que vai chamar a atenção de Deus é se ela, né, mantém o equilíbrio, né, de auxiliadora, mulher idônea, mulher sábia, que respeita, né, que tem, né, ali honra a Deus e ao seu esposo, vivendo no silêncio, né, tendo sabedoria no agir, no falar, no pensar, sendo mulheres, né, não de vaidade, né, de grandeza, de orgulho. Por quê? Porque o que interessa a Deus é que se ela serve, se ela é idônea, se ela é sábia, com respeito ao marido, servir o marido com amor, com dedicação. Não é a pérola, não é o ouro, não é o cabelo bonito, né? Mas é de boas obras. É isso que vai chamar a atenção de Deus. Ela não deixa de ser auxiliadora. Ela tem que se colocar todo o tempo como auxiliadora, né? Ela tem que se colocar como aquela que vai tirar o homem do sufoco, né? Ela é aquela que vai ser como uma servente, esperar o momento dela se manifestar. Ela não pode ir para frente como se ela fosse o cabeça. Ela é auxiliadora. Ela é mulher idônea, sábia. Se ela é sábia, se ela é auxiliadora, ela vai ficar em silêncio. Então, o que acontece hoje, que muitas vezes você, né, pensa que as roupas naturais, que as vestes naturais, né, ali, ela não é importante. Para aqueles que estão começando as vestes naturais, entendeu? Nós temos que entender que a pessoa está em início, a pessoa não tem ainda um conhecimento, não tem uma maturidade, então ela vai ali até o Espírito Santo tocar no coração dela para ela começar a se desfazer, a se afastar, né, daquela roupa indecente, daquele modo de vestir. Mas para pessoas que automaticamente usam calça, pessoas que, né, homens também que usam calça, já passou um tempo usando calça ali, ele anda sempre ali numa reputação, né, ali, onde as pessoas olham para ele e vê ele numa reputação, porque a roupa natural também ela chama a atenção das pessoas que te olham, ela vê um padrão. Aí chega um tempo que a pessoa, né, ela diz, o que salva é o coração,
é o espiritual, é as vestes espirituais. Amém, as vestes espirituais que salvam. Só que quando você tem um padrão, as roupas naturais, ela é uma visão que você tem um respeito pela palavra de Deus também. Por quê? Porque muitas vezes você usa, faz um tempo que você está usando calça, você anda no padrão ali, é um respeito, que as pessoas te olham e te observam, que você está tendo uma veste ali de respeito. Claro que primeiro as boas obras espirituais, bom testemunho, mas as vestes naturais também ela precisa ser manifestada, que eles vão olhar para a tua veste. Aí chega um tempo que você tira, aí você diz, não, eu vou andar de short, eu vou de bermuda, eu vou para a piscina, vou tomar banho sem camisa, de short, de cueca. Ali, já se tornou uma ignorância. Por quê? Quando alguém vai te julgar e dizer que você não está usando o padrão, que você dava um bom testemunho, você não dá mais, até as vestes naturais, elas têm também um exemplo. Então, aí você vai dizer, mas o que salva é o coração. Então você vai entrar em contrito. Então isso daí já se tornou uma ignorância. Quando você tem um padrão de usar a calça, isso aí é agradável a Deus. Por quê? Porque também ele é uma manifestação que as pessoas te olham e vão ver você como uma pessoa diferente também, através da roupa, pelas vestes que você usa. Claro que, sempre eu vou dizer, e isso aí a Bíblia confirma, que Jesus ele vai olhar o quê? Para as boas obras. Para as boas obras que a mulher faz. Não é que ela seja pastora, mas Deus vai olhar para ver se ela é auxiliadora, se ela é idônea, se ela está socorrendo o seu esposo, tirando ele do sufoco, se ela é auxiliar. Então é isso que ele vai olhar. E para as vestes naturais também, se você tem já um tempo que você está usando, aí de repente você tira e diz que não precisa, aí isso daí se torna uma ignorância, porque você estava caminhando, estava usando as vestes. Então, isso aí é muito bom a gente saber que nós temos que ter as vestes naturais também, que ela também demonstra uma reputação, um padrão que você tem de andar, de se manifestar. Então que nós possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus.